Por gentileza, já me abre imagens de Rondonópolis, a história do dia, direto do interior do estado. Olha essas imagens, um avião, um Cessna, ele decolou ontem à tarde. Empresários da região foram fazer um passeio, sobrevoar a cidade de Rondonópolis. Minutos depois, a aeronave caiu. Eu vou mostrando imagens recuperadas por populares que gravaram via celular. Atenção, meu povo, eu vou mostrando para você que chega agora no nosso programa. Olha aí, imagens aéreas, o nosso drone sobrevoando o local exato aonde a aeronave caiu. Um verdadeiro cenário de destruição. Para quem chega agora no nosso programa, é uma cena forte. Eu sei que é difícil mostrar. Inclusive, populares que chegaram minutos depois do acidente acontecer, registraram cenas dos corpos ainda no local. Meu querido Keké, se eu tiver aquelas imagens, eu sei que são imagens fortes, mas nós vamos mostrando. Olha isso, meu povo! Alô, Cuiabá, Várzea Grande, algumas cidades do Brasil afora acompanhando o Ferraz e mais de 130 municípios aqui em Mato Grosso. Nós desfocamos a imagem porque nessas chamas que vocês estão vendo, são corpos. Pelo menos 4 pessoas estariam dentro dessa aeronave. Meu Deus do céu! Um verdadeiro cenário de destruição. Olha, me dá aquelas imagens da mata, a clareira que se abriu no meio do mato, onde essa aeronave caiu. Esse é o momento exato que a aeronave havia acabado de cair. Isso dentro de uma propriedade. Populares pularam a cerca, inclusive tentando salvar as vítimas. É uma cena forte, nós estamos mostrando em primeira mão, nós já estamos ao vivo, é o nosso programa, o Canhão de Audiência, a partir de agora, em um raio-x, em uma cobertura completa dessa verdadeira tragédia. Isso lá no município de Rondonópolis. Vem pra mim, 10h34 da manhã. Para tudo, ninguém se mexe. Já me abre imagens direto de Rondonópolis. Eu quero imagens. O nosso repórter Arthur Garcia, no local da tragédia, aonde tudo aconteceu. O Arthur Garcia conversando com populares, com testemunhas, pessoas que chegaram no momento dessa tragédia. Ô Garcia, você que está na cidade de Rondonópolis desde ontem apurando esse caso, o que é que você já conseguiu levantar de informações? O que é que você já conseguiu apurar para quem chega agora na audiência do nosso programa? E aí, Arthur? Eram mesmo 4 pessoas ou mais pessoas que estavam dentro dessa aeronave que acabou caindo em uma propriedade em Rondonópolis? Bom dia, Garcia! Ferraz, muito bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado a cada um pela audiência nessa quarta-feira. Nós saímos já de Cuiabá ontem por volta das 20 horas, chegamos aqui às 22 horas e começamos a colher algumas informações. Mesmo ontem à noite, às 10 da noite, fomos até o local. O local é de difícil acesso, é um local onde tem muitas montanhas, vales, e o local onde houve o acidente, onde a aeronave acabou caindo, é um local onde tem muitas montanhas. E a gente observando o ponto exato onde essa aeronave acabou decolando, a gente acaba tendo uma incerteza. Mas vem cá, por que essa aeronave não conseguiu ir para um local plano? Nós sabemos que nesse ponto aqui que nós estamos é exatamente o aeródromo, um aeroporto particular aqui da região, que fica distante ali do grande centro, pouco mais de 20 quilômetros. E foi exatamente deste ponto que a aeronave ontem decolou às 16 horas e ela acabou, infelizmente, indo sentido à morte. Nessa região da queda, conhecido como Rodovia dos Peixes, próximo já ao Rio Vermelho, foi onde ele acabou colidindo nessas árvores e ocasionando esse acidente. 4 vítimas fatais, 4 vítimas já identificadas, e uma delas, que é o piloto, o Neno, como é conhecido, ele é um piloto muito experiente, um piloto que já tem muitos anos de pilotar vários aviões, também conhecimentos técnicos, também conhecimentos mecânicos, e infelizmente ontem foi um dia trágico para ele e também para as outras 3 pessoas que estavam. Existiam algumas informações, Ferraz, que nós colhemos já ainda hoje. Nesse local existia um hangar onde essa aeronave estava. E existia também as informações que essa aeronave estava passando por uma manutenção aqui nesse hangar. Só que outras pessoas já disseram o seguinte, falou: Arthur, parece que essa aeronave passou por uma manutenção recente em Goiânia. E eles estavam aqui para realizar um voo panorâmico, voo esse para conhecer essa região turística que é aqui em Rondonópolis, onde tem muitos pesqueiros, pousadas, e eles acabaram realizando esse voo.
Só que, infelizmente, com uma altitude um pouco baixa, eles acabaram perdendo o controle da aeronave e veio cair exatamente nesse local que vocês estão acompanhando. Um local de difícil acesso, onde alguns moradores chegaram ontem para tentar prestar socorro e um dos moradores acabaram me confidenciando algo muito particular e também lamentável de ouvir, porque uma das vítimas no momento ali de desespero acabou pedindo socorro. Infelizmente, não foi possível chegar o socorro a tempo, Ferraz. Olha, meu querido Arthur Garcia, nós estamos ao vivo, Cuiabá, Várzea Grande, também o povo de Rondonópolis, chegando agora na audiência do nosso programa. O povo todo acompanhando o canhão de audiência. Meu povo, nós estamos diante de uma verdadeira tragédia. Imagine só, 4 pessoas, nós já temos a identificação destas pessoas. Daqui a pouco nós vamos mostrar quem eram as pessoas que estavam dentro dessa aeronave. Nós temos todos identificados, nós temos as fotografias das pessoas em vida. Daqui a pouco nós vamos mostrar quem eram as pessoas que estavam dentro dessa aeronave. Aeronave essa que decolou, olha as imagens, eu vou mostrando agora. Momento exato que a aeronave aterrissava nessa pista, isso no município de Rondonópolis. Eles haviam acabado de chegar. Segundo informações colhidas no local, segundo meu querido Arthur Garcia, essa aeronave havia feito uma revisão lá em Goiânia. Essas são imagens recuperadas e agora me abre imagens lá do hangar. Me abre imagens do local, ao vivo. 10h38 da manhã, foi exatamente deste ponto que essa aeronave decolou. Essa aeronave que acabou caindo em uma propriedade conhecida como a Rodovia do Peixe, isso lá em Rondonópolis. Rondonópolis em peso assistindo o nosso programa. Nós estamos fazendo um raio-x completo dessa região. Nós estamos apurando o caso, o antes, o durante e o depois. Inclusive, no momento exato que a aeronave caiu, olha, uma cena forte, os corpos em chamas. Infelizmente, pessoas agonizando, pedindo socorro. Olha isso, gente, nós borramos a imagem em respeito a você, em respeito à família das vítimas, em respeito a quem chega agora diante de uma tragédia como essa. É uma cena forte. Os corpos em chamas. Os corpos em chamas, espalhados. A aeronave teria explodido assim que tocou no solo. Isso na região de Chácaras, isso na região de Fazendas, na conhecida Rodovia do Peixe. Isso lá em Rondonópolis, nós estamos mostrando. Mostra para mim aquela imagem daquele telefone que foi encontrado lá no local, meu querido Keké. Tem mais imagens colhidas pelo Arthur Garcia, isso. São imagens aéreas, imagens dos destroços da aeronave, imagens feitas agora de manhã com o nosso drone, sobrevoando a área. Isso, segura essa imagem. Volta para mim, atenção, gente. Um aparelho celular, um iPhone, que mesmo diante de tanto calor, olha só, o iPhone por fora chamuscado, mas provavelmente por dentro a carcaça blindada permitiu que esse telefone permanecesse intacto. Então esse telefone, eu espero que ele seja entregue na mão da perícia para saber se o dono desse telefone, antes dessa tragédia, tentou ligar para alguém para avisar o que estava acontecendo, tentou mandar uma mensagem de WhatsApp, ou tentou filmar para servir como uma espécie de caixa preta. A gente sabe que a chamada caixa preta só é utilizada em grandes aviões. São Boeings, são Airbus, utilizados por grandes companhias. Só que como a aeronave era uma aeronave de pequeno porte, utilizada em muitos aeroclubes, provavelmente a aeronave não conta com esse sistema. Então eu espero que esse telefone, que ele seja entregue de forma imediata para a perícia. São imagens de agora de manhã do local. Já me abre mais uma vez as imagens, eu vou mostrando, pode colocar na tela cheia. Um aparelho celular encontrado, próximo ao corpo de uma das vítimas. Olha isso, minha gente. Ai, um dos motores do avião. Um dos motores, olha cara, ainda pegando fogo. O Arthur Garcia se embrenhou na mata para garantir essa história, para garantir a imagem, para quem chega agora no nosso programa, uma verdadeira tragédia. Isso a 210 quilômetros aqui da capital, isso em Rondonópolis, aqui do nosso lado, no terreiro de casa. Era uma verdadeira tragédia. Ainda hoje, eu vou voltar com Arthur Garcia, com a identificação das vítimas, com novidades a respeito do caso. O programa Olho Vivo na Cidade em um verdadeiro raio-x. O antes, o durante e o depois. É o canhão de audiência
na sua televisão. Empresários da região que estariam dentro dessa aeronave. Empresários que estariam fazendo um sobrevoo. Isso na região de Rondonópolis, ali na Estrada do Peixe, Rodovia do Peixe em Rondonópolis. Cidade essa que eu conheço muito bem, que eu tive o prazer de morar e trabalhar. Olha as imagens aéreas do nosso drone. Desde ontem, o Arthur Garcia e a equipe do programa Olho Vivo na cidade, acompanhando o caso, no local exato aonde a aeronave caiu. Nesse momento, o Arthur Garcia já tem a identificação das 4 vítimas. Quem eram as pessoas que estavam dentro desta aeronave? Vem pra mim, 11 horas da manhã, 16 minutos, o antes, o durante, o depois desta verdadeira tragédia. Um raio-x de tudo o que acontece em Mato Grosso. Sem demora, já me abre o Arthur Garcia, ao vivo pedindo passagem. Em primeira mão, direto do aeroporto de Rondonópolis, direto de uma área ali onde essa aeronave teria decolado. Ô Arthur, o que é que você conseguiu apurar? Nós estamos ao vivo nesta grande cobertura. Pode falar, porque o Mato Grosso inteiro assistindo o nosso programa. Meu povo de Cuiabá, de Várzea Grande, lá em Porto Velho também assistindo a gente agora e de algumas cidades, Brasil afora, via satélite. Mais uma vez, bom dia, Garcia. Bom dia novamente, Ferraz, bom dia a todos. Nós estamos aqui em Rondonópolis, nós estamos nesse local que é um aeródromo, uma pista de pouso onde o Cessna 310, prefixo PT-KCH, decolou ontem por volta das 16 horas e infelizmente decolaram para a morte. O piloto, o Neno, como era conhecido, o José também estava junto, era um mecânico muito experiente, o Nelson, que era proprietário da aeronave, e também o Faustino. Infelizmente, 4 vítimas fatais desse trágico acidente. Você acompanha agora o momento em que hoje pela manhã estivemos no local da queda dessa aeronave. Assista a matéria agora, exclusiva, Ferraz. É um Cessna 310. Esse avião me chamou a atenção. Eu estava ali na frente da oficina e eu vi esse avião voando baixo, em curva. E até eu falei para o gurizada, olha esse avião ali, tá dando raso. Mas ele estava voando baixo, em curva, cara. Ali, ele decolou da pista do Carlão. E eu acho que já estava caindo, sei lá. Tava em pânico, alguma coisa. De Cuiabá já na noite dessa terça-feira e chegamos aqui no município de Rondonópolis, distante 220 quilômetros da capital Cuiabá. Nesse ponto, a rodovia dos Peixes, logo ao fundo, você observa que foi nesse local que a aeronave, o Cessna 310, caiu na tarde de ontem aqui em Rondonópolis. Nesse local que nós chegamos é o início do ponto onde estão os destroços dessa aeronave, que é exatamente lá na frente. Só que nesse local que nós chegamos agora, olha o que nós localizamos nesse ponto aqui, ó. Exatamente uma parte da fuselagem dessa aeronave, que seria a parte do combustível. Você observa que está aqui ainda carbonizado, bastante chamuscado, que são das chamas. E nesse ponto, a gente pode entender que veio para a peça dessa aeronave. Nós iremos agora entrar nessa mata para exatamente ir no ponto onde esse avião caiu. Vem comigo. Aqui, ó, já chegando nesse ponto, já no início, a gente observa logo à frente, ó, onde a aeronave acabou colidindo. Essa região que nós estamos, ela é de bastante montanha, bastante paredões existem aqui, montanhas que chegam aí a 600 metros de altitude. E observando, não teria um local plano para essa aeronave pousar. E, infelizmente, ela acabou colidindo com o paredão. Olha só o local ali já todo carbonizado, a vegetação já queimada. E foi exatamente nesse ponto que a aeronave colidiu na tarde de ontem aqui em Rondonópolis. Vamos chegar mais aqui para verificar o ponto exato. Olha só, o local é aqui mesmo. Verifica que ainda tem um pouco de fumaça. Partes da aeronave, a gente observa aqui a turbina do motor, parte da asa e as árvores caídas, exatamente onde ela acabou colidindo
aqui nesse ponto. Vamos descer mais aqui pra gente ver. Ó, olha só o que encontramos aqui, Maicon. Infelizmente, uma cena de um aparelho de celular de uma das vítimas, no total de 4, que acabaram perdendo a vida nesse trágico acidente na tarde de ontem aqui em Rondonópolis. Olha, continuando aqui, nesse ponto, a gente vê uma parte da asa do avião. E olhando bem aqui o local, a gente pode entender que essa aeronave ela não veio aterrissando, ou seja, ela pode ter caído em queda brusca, né, conhecido como queda livre, porque não tem nenhuma vegetação limpa, como se ela estivesse ali arrastando todas as árvores e a vegetação do local, o que dá a entender que foi uma queda brusca mesmo. Aqui, ó, seria um assento da aeronave, uma cadeira, né? Aqui é a parte do motor. A gente observa aqui, ó, o motor desse avião Cessna 310. Lembrando que a manutenção dessa aeronave estava em dia, não tinha nenhuma queixa na ANAC, estava rigorosamente em dia com a manutenção. E ressalta ainda que na tarde de ontem, o piloto, o Neno, como é conhecido, comandante da aeronave, ele é muito experiente, muito conhecido também no meio da aviação. Junto com ele, o mecânico, que também está fazendo a manutenção na aeronave, experiente mecânico, mas infelizmente, após a manutenção nessa aeronave, num voo de experiência de teste, eles acabaram caindo nesse local. Pessoal, a informação que eu tenho é o seguinte: eu liguei pro Márcio, o Neno, o Zé, mas acho que uma ou duas pessoas estavam mexendo no 310 lá na Gleba e decolaram para ver fazer o voo de experiência. Esse avião não chegou no aeroporto lá no Marinho Franco, não chegou até agora, e celular do Neno toca, mas ninguém atende, o do Zé toca, ninguém atende. Pode esperar o pior, hein? O Neno não aparece, nem o Zé. O hangar tá fechado lá do Marcão, que o Zé fica lá o dia inteiro. Deve ter ido mais um Neno lá pra Gleba decolar nessa desse 310. Eu liguei pro Márcio agora, o Márcio tá lá apavorado. Seu Geraldo, ele é morador da região há mais de 30 anos. Ontem, no momento que essa aeronave estava sobrevoando o local aqui, ele acabou percebendo que algo estava errado. O senhor viu o momento que a aeronave caiu aqui, Geraldo? Sim, eu saí de casa, eu e o Derlei, né, parceiro de serviço, e o seu Chiquinho. Aí nós paramos ali em casa, na casa do Derlei, aí eu falei, eu tava com o meu carro com a bateria ruim, aí eu tava até parado ali no asfalto. Aí o Derlei ia para Rondonópolis, foi fora que nós ia saindo da casa ali, que daqui lá dá uns 250 metros. Aí nós vimos o avião subindo no beira no rio, baixo. Aí ele pegou, deu a volta ele subindo, virou à esquerda, virou à direita. Daí ele pegou, virou à esquerda e pegou essa direção. Aí quando o Delay falou assim, vai cair o avião, Geraldo. Aí quando eu vi, já só o pipoco. O senhor chegou a ouvir um estrondo antes dela cair aqui? Não, pelo jeito, o motor não estava funcionando. O senhor não ouviu barulho de motor? Não vi um barulho de motor, só vi um barulho assim das árvores, como uma pancada que um carro bate um no outro. Aí eu pensava que era até uma carreta também, né? Porque de lá a gente só viu o branco passando. Aí, na hora que caiu, que o senhor viu ali que levantou fumaça, que teve um incêndio, o senhor chegou aqui? Grande. Deu explosão? Vixe, uma explosão muito grande. Aí foi na hora que nós viu aquele barulho que deve ser que estava batendo nas árvores, na pedra aí, né? E aí foi a hora que já explodiu também, a explosão grande demais. E na hora que o senhor chegou aqui, qual que foi a cena que o senhor deparou? Nós escutou a explosão, que o Delay falou assim, é um avião, vai cair, caiu. O fato, na hora que ele acabou de fechar a boca, caiu e explodiu. Aí nós íamos correndo para cá. Aí eu cheguei ali, aí quando nós chegamos a uma distância ali de uns 30 metros, que nós aproximou, aí escutei uns 3 vezes o cara pedindo socorro ainda.
Meu Deus, o senhor ouviu então alguém pedindo socorro? Vi, eu acho que era um rapaz que estava ali, que aquele pau ficou em cima das pernas dele, ele não deu conta, tanto é que ele estava até agarrado no chão assim para tentar sair. Aí nós rodeamos ali por cima, com medo de explodir mais alguma coisa, né? Aí não tem mais como fazer nada, por causa que aí o fogo tomou conta de tudo. Meu Deus do céu. Senhor Geraldo, obrigado pelas explicações. Vocês ouviram bem aí? Então, ou seja, quando o senhor Geraldo chegou aqui com esse amigo dele, ele verificou que uma dessas 4 vítimas, uma pessoa ainda com vida, acabou pedindo socorro, implorando ali para sobreviver. E infelizmente não conseguiu. Observando nessa imagem de cima aqui, é onde eu vou subir agora. Vem comigo, Maicon. Eu tô aqui junto com o Marquinhos nos auxiliando e o Maicon nas imagens. E é exatamente nesse ponto aqui, ó. Eu vou com muita dificuldade, eu vou subir aqui, ó. Vem comigo, Maicon. Porque a gente acabou analisando que esse avião, ele veio exatamente desse ponto. Conforme o seu Geraldo nos falou, olha só. Ele veio perdendo altitude e foi aqui o primeiro ponto de impacto dessa aeronave. Aqui a gente já observa alguns destroços também, ó. Parte da fuselagem do avião. Olha só. Aqui, ó. Parte da fuselagem. Ou seja, olha lá, ó. Aquela árvore ali, a gente observa que lá foi o primeiro ponto da pancada. E ela veio cair nesse local aqui, Maicon. Olha lá, ó. Seu Vanderlei, que está comigo, é um outro morador dessa região. O senhor viu também o momento que essa aeronave estava sobrevoando aqui o local, né, seu Vanderlei? Vixe, senhor. Como é que foi o momento que o senhor viu? O senhor percebeu alguma coisa de estranho nela? Olha, eu ia saindo de casa, aí eu vi o avião vinha voando muito baixo, e um barulho meio estranho. Ainda gritei pro meu esposo assim, vai cair, vai cair, vai cair. Foi na hora que ele tentou arremessar, aí ele voltou, ele tentou arremessar, arrumar a serra, e ele voltou. Foi na hora que ele já voltou já caindo, já voltou já caindo. Já. O som do motor, tinha algum barulho? O senhor percebeu que tinha algo estranho ali naquele momento no motor da aeronave? Tinha. Ele vinha com um barulho estranho, que não era o barulho normal dele, portanto que eu falei, vai cair, que ele vinha com um barulho bem estranho mesmo. Desse ponto que o senhor ouviu e viu também ele tentando ali arremeter, o senhor percebeu que ele caiu nesse ponto quanto tempo depois? Da hora do barulho ele não demorou um minuto e não demorou nem um minuto para cair, foi muito rápido, muito rápido. O cenário de destruição é imenso. Desse ponto em que o nosso repórter cinematográfico, Maicon Xavier, está, até onde eu estou aqui embaixo, você tem a real situação do tamanho desse estrago. A minha esquerda e a direita são exatamente as duas turbinas, os dois motores desse Cessna 320. E aqui embaixo, olha comigo que nós localizamos mais 2 aparelhos de celulares das vítimas. Olha só, aqui nós encontramos um aparelho de celular que, infelizmente, pertencia a uma dessas vítimas e um outro, ou seja, totalizando aqui 3 aparelhos de celulares que encontramos no local dessa tragédia que aconteceu ontem aqui em Rondonópolis. Segundo informações, os ocupantes da aeronave eram o Neno, um piloto muito experiente e muito conhecido aqui na região. Além dele, o proprietário também da aeronave, o senhor Nelson Citon Júnior Landim, acompanhado dos passageiros Faustino Barbosa, da cidade de Itiquira, e José Rodrigues. Infelizmente, todos morreram nesse trágico acidente aéreo ontem.
Meu Deus do céu, que tragédia! O programa Olho Vivo na Cidade em uma cobertura completa, trazendo essa tragédia aérea que me chega do município de Rondonópolis, interior do estado. Vem pra mim. Essa aqui é uma cena forte. 4 pessoas a bordo de uma aeronave. Ela decola no município de Rondonópolis. Pelo menos 4 pessoas que seriam supostamente empresários. A manutenção da aeronave, até onde se sabe, estava em dia. Manutenção essa que teria sido realizada em Goiânia. Minutos depois da decolagem, a aeronave cai. Já me abre as imagens do momento exato. No momento exato, no meio da mata. Olha só, destroços da aeronave para todo lado. As chamas que eram vistas de longe e a cena que impressiona. Os corpos das vítimas em chamas. Inclusive, dá para ver um homem ali que tentou se agarrar em um galho, tentando sair dali no momento de dor. Meu Deus do céu, uma tragédia! Vem para mim. Eu peço desculpas ao senhor, eu peço desculpas à senhora. Em respeito às famílias, nós estamos borrando a imagem justamente porque é um momento delicado. Eu queria estar mostrando outra coisa nesse programa. Juro para você. Mas isso aconteceu. Desde ontem nós estamos com o repórter Arthur Garcia no local. O Arthur se embrenhou na mata. Me dá mais uma vez as imagens aéreas colhidas com o drone da TV Cidade Verde. Olha a clareira que se formou no momento exato que essa aeronave explodiu. Uma verdadeira clareira no meio da mata. Que cena, hein, meu povo? Que cena! Eu tenho a identificação das 4 pessoas que estavam na aeronave. Volta para mim. Atenção, minha gente. Atenção, Cuiabá. Atenção, Mato Grosso. A identificação das 4 pessoas que estavam na aeronave. Sem demora, que é? Me coloca no telão as 4 pessoas. O Nelson, o Neno, o Faustino e o José. As 4 pessoas que estavam dentro da aeronave. Um piloto muito experiente, querido por todos. Empresários, até onde se sabe, estariam fazendo um voo panorâmico, conhecendo a região. Já abre na tela cheia mais uma vez, eu vou mostrando. As 4 vítimas nesse trágico acidente aéreo. O Nelson, o Neno, o Faustino e o José. Decolaram daquela pista em Rondonópolis. Decolaram rumo à morte. Infelizmente, não retornaram para casa. Eu quero estender aqui os meus sentimentos fraternos, quero estender aqui a nossa solidariedade às famílias do Nelson, do Neno, do Faustino, do José, aos amigos e a todo o povo de Rondonópolis acompanhando a este programa. Realmente é uma tragédia, não dá para entender, porque até onde se sabe, a aeronave estaria com a manutenção em dia. Volta para mim. Se a aeronave estava com a manutenção em dia, o que aconteceu no momento do acidente lá no céu? Uma falha humana? Pode acontecer. Não é descartada. Não é descartada. Inclusive a ANAC, nesse momento, com partes do motor da aeronave, investiga o caso. A ANAC já entrou na missão, correto, meu querido Marcelo? Muito bem. No momento do acidente, os bombeiros foram até o local, mas nada puderam fazer. Os corpos foram removidos ainda durante a noite. A nossa equipe mostrando tudo, o Arthur Garcia no meio da mata. Me dá mais uma vez a imagem da mata. Me dá mais uma vez a imagem do local, meu querido Marcelo, meu querido Keké. É uma cena forte, nós estamos mostrando. Essa região é conhecida como a Rodovia do Peixe. Rodovia do Peixe, que dá acesso ao Rio Vermelho, que corta o município de Rondonópolis. Conheço muito bem, morei naquela cidade e tenho bons amigos em Rondonópolis. É uma cena forte, eu sei que é difícil de mostrar, eu peço desculpas ao senhor, eu peço desculpas à senhora, mas esta é uma verdadeira tragédia. 11 horas da manhã, 35 minutos. Que Deus conforte o coração dos amigos, dos familiares, das 4 vítimas que perderam a vida nesse acidente aéreo no município de Rondonópolis. Programa Olho Vivo na Cidade, um raio-x de tudo o que acontece. O antes, o durante e o depois. E qualquer atualização desse caso, pode ter certeza, nós vamos mostrar em primeira mão aqui no Canhão de Audiência.